Paz do Senhor a todos, eu sou o presbítero Naftali. Eu estou gravando esse vídeo aqui, gente, que eu estou vendo muitas coisas estranhas nesse presente século que vivemos, dentro da igreja, um comportamento, né, uma revelação que é muito mais para adivinhação. A gente diz que crê na palavra de Deus, mas parece que a gente está vivendo algo que não está parecido, não está se baseando, né? Não está andando seguro na palavra de Deus. E eu queria trazer aqui para vocês esse meu pensamento. Talvez muitas pessoas que vão ver esse vídeo não vão concordar, mas eu queria deixar aqui a minha opinião segundo a palavra de Deus, tá bom? Queria que você viesse junto comigo para a gente avaliarmos tudo isso. Como é que está acontecendo hoje em algumas igrejas, né? Tem se transformado doutrina, um comportamento tem se tornado prioridade, mais do que pregar o evangelho, arrependimento de pecado, mais do que falar do céu, nova vida, evangelismo. O que é que tem consumido alguns cultos em algumas igrejas? Apenas a adivinhação. Isso tem trazido a aglomeração de pessoas, tem trazido dinheiro, então tem sido o carro-chefe em muitas igrejas aqui no Brasil. Vamos começar a avaliar como é que funcionam essas igrejas. Você entra lá, você é uma pessoa que está visitando a igreja, aquele pastor, aquele pregador, ele se coloca lá no altar e ele fica lá o culto todinho adivinhando o que as pessoas têm. Tem tantas pessoas aqui com uma doença, uma dor no pescoço, uma dor no estômago, uma dor nas pernas, uma igreja lotada de pessoas e um mundo doente, corrupto, onde a saúde é defasada aqui no Brasil. E a pessoa vem com essas, Tem tantas pessoas assim, tem uma pessoa dessa maneira. Olha, ele pode até acertar precisamente, Ele pode até chamar você pelo seu nome, mas isso não se torna importante, sabe? Quando um pastor ele começa a classificar e selecionar pessoas dentro da igreja, ele começa a sair da palavra de Deus. Olha o que acontece. O que a palavra de Deus diz? Está alguém entre vós doente? Tiago, no capítulo de número 5, no versículo 14, diz assim: está alguém entre vós doente? Chamem os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente. O que é a oração da fé? Oração com fé. E o Senhor levantará. E se houver pecados, serão perdoados. Olha que maravilha. Então o que acontece? Aqui é o comportamento da igreja. E é o comportamento que a igreja sempre teve. Mas de uns tempos para cá, a adivinhação, a revelação, tem tomado de conta da igreja. Alguém está doente? Como é que Jesus ele se comportava? Vamos para a palavra de Deus. A Bíblia diz que todos os enfermos eram conduzidos até Jesus. E Jesus ele não abandonava nenhum. A Bíblia diz que ele, pelo contrário, ele queria curar todos, mas pela falta de fé não acontecia, nem todos podiam ser curados. Quando as pessoas não eram conduzidos a ele, ou não pediam, Senhor, vá até a minha casa, sempre era manifesto ali a vontade de fé, a fé no Senhor, crer nele que ele podia ser curado. Então, através disso, a pessoa era curada. Era o fato já de crer, não era o fato de Jesus provar alguma coisa. Então, aqui a gente já se baseia, como é o comportamento. Depois da palavra, todo mundo que estava ali enfermo, Jesus ia lá e orava por eles e curava, expulsava os demônios. Mas não é o que está acontecendo dentro das igrejas de hoje em dia. E o meu conselho é que você saia dessas igrejas, sabe? Que vive somente de movimento. Ela só vive de revelação que não vem da palavra de Deus. Só revelação da boca do homem, Se a revelação do homem do momento for mais forte do que a palavra, essa igreja é considerada herege. Porque nenhuma revelação. Aqui está tudo que nós precisamos. O livro foi selado. Aqui Deus revelou até as coisas do futuro. Entendeu? Deus pode falar sim ou não nesse presente século. Pode falar, eu acredito sim nos dons do Espírito Santo de Deus. Mas quando se concentra apenas nisso, saiu da palavra de Deus, saiu do foco. Então nós aprendemos aqui que a igreja ela se comporta de uma maneira. Como é que a igreja sempre se comportou? O pregador ele prega ali no culto, terminou,
ele traga, você que precisa de uma oração, você que está enfermo, vem aqui na frente. Isso não está mais na moda dentro da igreja, sabe? As pessoas não gostam mais. A pessoa, quando você coloca o próximo junto com você, parece que não alegra mais o coração das pessoas. Parece que as pessoas não têm mais fé, sabe? Quando o pastor diz assim, todo mundo que está enfermo, vem aqui na frente, nós vamos orar, nós com a igreja vamos orar por você. A pessoa se levanta com a tristeza ou então nem vai. Mas o que as pessoas estão buscando e o que esses pregadores estão dando? Né? Ele começa a falar, olha, tem uma pessoa assim, você de blusa preta, você, Deus, ele está me falando, aí fala coisas bem óbvias, né? Ele se deixa ser conduzido pelo seu emocional, e quando ele acerta, você observa que o que é que ele faz? Ele dá um pulo, ele rodopeia, ele dá um soco para cima, ele se alegra porque parece que ele fez um gol. Sabe, os profetas não, eles falavam com determinação, olha mulher, te arrepende disso e disso. E ele nem queria saber se acertou ou se não acertou, se o homem ia confirmar ou se não ia confirmar. Quem fala de Deus, irmãos, só está preocupado com uma coisa, agradar o Senhor. Não está preocupado se a pessoa vai confirmar sim ou não, tá bom? Os profetas de Deus não falavam isso. A Bíblia diz que a glorificação vinha pelo fato da pessoa ser curado, então a glória era direcionada a Deus. Então o povo fica fixado nas igrejas olhando para aquele homem. Aquele ali revela, aquele ali sabe a minha vida. E a gente acaba ficando desse jeito. Se ele falar uma coisa que ninguém sabe da minha vida, eu creio. A Bíblia diz que quem procura por esses sinais, irmão, só vai ver um sinal só. E não é muito bom não para a sua vida. Olha o que é que diz logo mais na frente, onde eu acabei de ler. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Irmão, eu só posso orar pelo teu problema se você falar ele, se você compartilhar dele. Amém? Se você entender que nós como igreja estamos querendo o bem. Então, às vezes, não, pastor, Deus tem que falar o meu problema para ele. Deus não vai falar, quem é você para ser importante de tal maneira que Deus lá do céu vai vir e se manifestar somente a mim para falar da sua vida? Né? Às vezes a igreja está tão egoísta, né? A pessoa chora e sai alegre lá para o altar, se a pessoa chamar ele, olha, o inimigo tem raiva de sua vida. De quem é que o inimigo não tem raiva? Vem aqui na frente, você, que o inimigo tem um plano de destruir a sua vida. Quem é que ele não tem de fazer isso? Quem é que o inimigo não tem plano? Ele tem plano de destruir todos aqueles que estão na terra, né? Enganar é o propósito dele. Então vamos olhar aqui. Aí a pessoa vem toda animada, vem chorando, Deus falou comigo. Sabe o que tem criado dentro da igreja? Um espírito egoísta, sabe? Deus está falando comigo, então eu vou chorando. Mas se o pastor disser assim, venham todos que estão enfermos, todos que estão precisando de uma oração, o que é que acontece? Ninguém se levanta mais com aquela fé, com aquele entusiasmo, né? com aquela oportunidade. Chegou o momento da oração, então eu vou colocar a minha fé em ação. Então acaba que fica dentro da igreja um espírito egoísta. E o que eu tenho visto muito errado nisso é que esse pregador ele chega revelando coisas de pessoas que estão lá atrás dentro da igreja, né, uma igreja lotada, enquanto às vezes tem um cadeirante ali na frente da igreja, mas Deus não revela para aquele homem. E às vezes tem um cego ali, às vezes tem uma pessoa que está com a doença exposta diante da igreja, né? Aquele homem já confessou o seu problema, já pediu oração, mas Deus não está falando para ele. Você já viu, eu já cansei de ver às vezes quando eu era mais novo dentro de igreja, o pastor dizia assim, vem aqui, fulano que está assim, assim, assim. Aí uma pessoa levantava alegre, porque achava que o seu momento ia chegar. Aí o pastor, não é você não. É outra pessoa que Deus está me falando. Então, era um Deus que ficava jogando um para um lado e um para o outro e separando alguns no meio da igreja. Né? E aquele que ia nem recebia a sua cura ainda. Por quê? Porque não era Deus ele falar uma coisa e não acontecer, quer dizer, é algo do homem. É algo que pressiona. E você pode ver que quando as pessoas fazem isso, cria-se idolatria dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas ficam focadas naquele homem que sabe. Aquele homem sabe o oculto. Aquele homem revela, aquele homem mostra.
Então acaba que algumas igrejas, uma vez nós estávamos evangelizando, convidando algumas pessoas para um culto, declarar amor a Deus. Aí a pessoa veio e me perguntou, né, lá tem revelação? Que ignorância que nós estamos vivendo nesse momento, onde as pessoas perguntam se vai existir revelação. Olha aqui, ó. Tudo que o homem sabe sobre Deus está aqui. Sem isso aqui, nós andávamos errantes, nós não sabíamos como prestar culto a Deus, nós não sabíamos como fazer nada, né? Amar o próximo, nós não sabíamos como viver o que é agradável ao Senhor, nós não conheceríamos a revelação do amor de Deus por cada um de nós, a morte de Cristo na cruz, o perdão dos nossos pecados, a nossa promessa do novo céus e nova terra. Então está aqui. A pessoa chegar para um líder de uma igreja ou para um irmão evangelizando e perguntar se eu não vou porque aquela igreja não tem revelação. Sabe? Tudo que passa disso aqui, irmãos, é anátema. É maldito. Entendeu? Então, o meu conselho é: fuja dessas igrejas que está criando pessoas egoístas, que está fazendo acepção de pessoas, que está trazendo a glória para homens e não para Deus. Então aqui, gente, eu quero expor a minha humilde opinião em relação a tudo isso, né? Porque estava muito entalado, sabe? Hoje talvez muitas igrejas, até aqui dentro da minha cidade, façam isso. O que eu aconselho a igreja é simples, sabe? Escute a palavra, para você ter uma vida sólida diante de Deus, para que a fé ela seja animada dentro de você. E quando terminar o culto, quando o pastor disser, quem é que precisa de uma oração aqui? Quem está enfermo? Quem está precisando de uma cura, de um milagre, está pedindo a Deus, vem aqui na frente que a gente vai orar por você. Você se levantar com fé. Amém? Que esse espírito de egoísmo saia. Que essa expectativa de ser chamado só pelo seu nome. Existem muitas pessoas piores do que você, sabe? Existem muitas pessoas que estão numa situação pior do que você. E você acha que Deus ele vai ficar falando de uma maneira tão fácil como esses pregadores hoje estão ouvindo? Não é o que a gente vê dentro das igrejas. Só para mim finalizar. O pregador ele está ali em questão de 1 hora de pregação. Deus ele fala 100 vezes. 100 vezes, ó. Deus me falou assim, assim, assim. Ele nem terminou de falar. Essa aí Deus já estava me falou assim, assim, assim também. E Deus me falou assim, assim também. Eu não entendo. A Bíblia diz que quando Deus ele falava, havia um temor. Quando Deus ele fala, irmãos, imediatamente a gente se alegra. Há um impacto muito grande. Mas esses homens falam como uma coisa banal, como uma coisa qualquer, entendeu? Então desconfie dessas pessoas que parece que Deus está ali no ouvido dele falando uma coisa por cima da outra, né? Parece, se a gente fosse se basear a Bíblia pelos pregadores de hoje em dia, o que é que a gente teria escrito? Uma ruma de coisas inteligíveis, você não conseguiria entender de maneira nenhuma. Porque o pregador vai pregar, ele não prega compassado, ele não traz entendimento, ele não traz clareza. Imagine se fosse falar como os pregadores de hoje em dia, se Jesus pregasse como os pregadores de hoje em dia, né? Falasse rápido, falasse atropelando, gritando. Como é que ele ia escrever a Bíblia? Como é que a gente ia entender o Evangelho conforme os pregadores de hoje em dia? Amém? Então a palavra de Deus ela vai trazer clareza a você, convicção. E para mim finalizar, em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 29, diz assim, ó: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros o julguem. Amém? A igreja ela deve julgar, irmãos, se está segundo a reta justiça de Deus, segundo a palavra de Deus, se está baseado naquilo que edifica, que consola, que exorta a igreja. Amém? Profetizou alguém, o que acontece em muitas igrejas? A pessoa tem que fechar os olhos e tem que receber aquilo totalmente sobre a vida dela. Ela tem que acreditar que aquela pessoa está falando em Deus, falando diretamente ligado por Deus,
porque se ela não acreditar, ela está desacreditando o Espírito Santo de Deus, ela está blasfemando do Senhor, e é essa mentira que muitas igrejas têm pregado. A Bíblia diz que alguém profetizou, a igreja o julgue. Amém? Julgue, irmãos, tenha o discernimento, porque existem muitas pessoas carnais dentro da igreja, existem muitas pessoas mentirosas, existem muitas pessoas que dizem que vivem no monte e quando desce querem abraçar as mulheres dentro da igreja, querem ter uma vida às vezes devendo, mentindo, como talvez eu já conheci muitos, você também já deve conhecer muitos que devem uns e aos outros, e quando chega lá dentro quer ser boca de Deus. Meu amigo, você já viu que é um profeta na Bíblia? Você já viu como era a vida de um homem íntegro a Deus? Então hoje pessoas andam muito distante de Deus e querem se autodenominar, né, ser um profeta. Então uma boa tarde, Deus lhe abençoe. Se você não conhece esse meu canal, né, estou começando agora, se inscreva nele, dê uma força aí, dê um joinha, compartilhe com as outras pessoas, para que elas entendam que a maior revelação está aqui. Você é salvo por aqui. Deus abençoe a sua vida, que Deus traga iluminação através desse vídeo, a sua vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Valeu, gente!